Dá para identificar no MetaTrader quem está fazendo preço, por exemplo, ler o book pelo MetaTrader e identificar se o agressor de compra está fazendo o preço subir ou se o agressor de venda está fazendo o preço cair. Aí se alguém entender melhor e puder explicar aqui nos comentários, a gente vai aprendendo junto, porque realmente algumas coisas que eu não sei. A regra mais importante, se a agressão resulta em mudança de preço, ela é dominante. Se não resulta, ela está sendo absorvida. Isso aqui eu entendi, eu quero saber se dá para fazer no MetaTrader. Eu quero o código MQL5. Me dê, papai. Fala aí, pessoal, Davi aqui falando. Bom, aqui a gente fala sobre automações no mercado financeiro baseado em estatísticas. Hoje é domingo e o mercado está fechado, só que eu acordei hoje pensando, né, em uma coisa que faz tempo que eu tenho vontade de aprender e eu nunca consegui entender de fato, que é a parte de fluxo. Por mais que eu já tenha visto algumas pessoas explicando, eu não consigo entender e realmente é meio complicado, né? Pelo menos para mim. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar aqui fazer algumas perguntas para o ChatGPT e ver se a gente consegue aprender juntos, né? E aí, se vocês souberem, né, explicar melhor esses conceitos que eu estou tentando aprender aqui, né, deixa nos comentários que a gente vai discutindo aqui. De repente, posso até gravar outros vídeos, porque realmente eu tenho muito interesse em aprender fluxo, só que ainda tem algumas coisas que eu não consegui entender. Eu já tenho experiência no mercado financeiro com automações, conheço análise gráfica e também conheço o básico de análise de fluxo. Eu sei o que é agressão, eu sei o que é liquidez, eu sei o que é uma ordem na pedra, eu sei o que é agressão de compra, agressão de venda, identificar o maior comprador e o maior vendedor do mercado, só que eu não conheço algumas coisas, por exemplo, como identificar um algoritmo de HFT, como verificar se o mercado está fluindo, se os compradores estão dominando, se os vendedores estão dominando. Esses tipos de coisas eu não consigo identificar ainda. Como você me sugere para que eu consiga entender esses conceitos? Então vamos lá, vamos ver aqui. Está processando. Já colocou aqui o texto, né? Vamos ver o que é que ele diz aqui. Ótima pergunta. É exatamente nesse ponto que muitos traders que dominam o operacional manual ou até automação básica começam a dar um salto de leitura mais profundo de mercado, algos atuando, etc. Vou te dar o caminho estruturado e praticável, não só o teórico. Opa, vamos lá, vamos ver aqui se tá bom mesmo. Flow Reading, comportamento não print estático. A maioria olha Times in Trades, Book, Doom com prints parados. Aprenda a observar sequência de agressões, ritmo, frequência, repetição. Quanto tempo a liquidez resiste antes de sumir. Então isso aqui eu acho que é mais antes de sumir ou antes de ser consumida. Porque o player ele pode botar a ordem lá para ser dando liquidez e pode cancelar, e pode tirar a ordem ou a ordem pode ser consumida. Mas vamos lá. Se as passivas absorvem a agressão ou retraem, que é justamente o que eu falei, né? Se a liquidez é absorvida ou se ele retrai. Eu acho que é cancelar a ordem, né? Se ele cancela a ordem. Agora, isso já te mostra se a agressão está se convertendo em preço, né? Ou seja, se a agressão está convertendo em preço, eu acredito que são os lotes sendo consumidos e o preço subindo. Eu acredito é isso. Se for agressão na compra, claro, né? Se é só barulho sem resultado. Então eu acho que o barulho sem resultado é o preço se movendo sem agressão. Acredito eu, né? Aí se alguém entender melhor e puder explicar aqui nos comentários, a gente vai aprendendo junto, porque realmente algumas coisas que eu não sei. Aqui a gente já tem um ponto. Identificar se a agressão está fazendo preço ou se é só barulho. Várias agressões compradoras de 50, 100, 200 contratos sem resposta equivalente do vendedor. Eu acho que eu entendi. Então, vamos supor que eu tenho lá lote de 50, 100 contratos, 50, 100, 200 sendo consumidos, né, sem resposta equivalente do vendedor. O comprador agride, está consumindo os lotes ali, está consumindo a liquidez e os vendedores não reagem, não consomem a liquidez de compra de volta.
Mais uma coisa aqui que eu acho que eu entendi. Se a pedra foge quando recebe a agressão, quem agrediu é pequeno. Peraí, quem agrediu é pequeno, fluxo fraco. Isso aqui eu tô entendendo que os compradores botam ordem na pedra de venda e quando começa a consumir aqueles lotes, os outros lotes que estão nos outros níveis começam a tirar as ordens da pedra. Eu acredito que é isso. Quem agrediu é pequeno, fluxo fraco. Se a pedra absorve, absorve e o preço não anda. Grande play defendendo o nível. Ah, eu acho que eu entendi o que é essa seta. Não, isso aqui do lado direito é a interpretação do que está acontecendo do lado esquerdo. Então aqui, se a pedra absorve, absorve, absorve e o preço não anda, grande play defendendo o nível. Beleza, agora aqui ficou claro. Se a pedra foge quando recebe a agressão, quem agrediu é pequeno. Ah, agora entendi. Então aqui, se o agressor ele tira as ordens da pedra, com medo das ordens serem consumidas, ele é pequeno. Ele está demonstrando fraqueza. Fique 10 minutos assistindo o dom. Quando bate no vendedor, o preço sobe. Quando bate no comprador, o preço cai. Se não sobe, mas o comprador segue batendo, é absorção. Identificando algos, marque toda a repetição de prints iguais. 7, 7, 7, 7. Isso aqui eu não entendi, não. Resumo mais importante. Você não aprende fluxo olhando prints, você aprende fluxo observando a reação do preço a cada ato de fluxo. Dá para identificar no MetaTrader quem está fazendo preço, por exemplo, ler o book pelo MetaTrader e identificar se o agressor de compra está fazendo o preço subir ou se o agressor de venda está fazendo o preço cair. Vamos ver, porque isso aqui é o que me interessa. Sim, dá para identificar, mas com algumas limitações, dependendo do book, a quantidade do feed. Mas o MetaTrader 5, especialmente em bolsa futura via B3, você consegue algo funcional. A chave não é o book em si, mas a relação de agressão, times and trades, deslocamento do preço. Eu vou te explicar. Não dá para inferir quem está fazendo o preço usando o lado agressor mais reação do preço. Como implementar isso no MetaTrader? Conceito operacional ou com código. Exemplo, últimos 10 segundos, últimos 30 ticks. Comprador domina. Se a GG buy volume for maior que o sell e o preço subiu, comprador domina. Agora isso aqui ficou claro. Código, eu quero código. Código MQL5. Me dê, papai. Vamos ver. Perfeito, vou te entregar um código funcional, certo? Agora vamos ver que dá para testar. Boa pergunta. Esse tipo de indicador é batizado em TIC 100% em tempo real. Ou seja, não dá para a gente testar agora. O mercado está fechado, né? Mas eu vou dar uma olhada nisso aqui, vou compilar, vou dar uma testada quando o mercado estiver aberto e depois, se eu conseguir alguma coisa interessante, eu faço outro vídeo mostrando aqui para vocês. E é isso aí, pessoal. Eu acho que é isso. Então, pelo menos o básico, eu acho que eu entendi. Se eu entendi alguma coisa errada, e tiver alguém aí que saiba fluxo, por favor, deixe nos comentários, que realmente eu tenho muito interesse em me aprofundar mais nessa parte de fluxo. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu!